Salve galera, hoje eu vou apresentar para vocês o Sage V2 na versão White Edition. Esse modelo me custou R$ 95 e eu comprei pelo Mercado Livre. O link dele vai estar na descrição. E sobre o que vem na caixa dele, vem o próprio cooler. A opção que eu escolhi é com um LED em cor fixa, na cor branca. Porém, também tem a opção com RGB que custa R$ 10 mais caro. É um cooler que tem uma construção realmente muito bonita e uma textura boa, além de ter 4 heat pipes, o que é bom e a refrigeração dele vai ser boa. E é um cooler que ele é bem compacto, apesar de ter uma ventoinha grande. Ele tem esse esquema que a ventoinha passa um pouco para baixo, que facilita para poder estar ocupando menos espaço. Além disso, ele é compatível tanto para AMD quanto para Intel. No meu caso, eu comprei para estar instalando no computador da Intel. Essa sacolinha com muita coisa. Um fato interessante é que ele veio com essa pasta térmica, que eu acredito que vai dar para umas 2, 3 aplicações, então caso seja necessário trocar no futuro, eu acho que vai sobrar pasta ainda. Além disso, ele vem com a base de fixação na parte de trás, para poder estar facilitando. E aqui mesmo nele, você já consegue ver uma informação bem interessante. Ó. Esse no caso é o suporte da Intel. E já dá para vocês verem aqui ó, que ele indica qual é o tipo de LGA compatível conforme o nível de altura que você vai deixar ele. Então é bem interessante vocês se atentarem a isso. No meu caso é LGA 1700, aí eu já deixo ele aqui na 1700 em todos os cantos. Além disso, na caixa dele vem o manual. É um manual bastante prático e, sinceramente, eu prefiro que seja assim, porque quando você compra um cooler, você quer ter a maior facilidade possível para estar instalando ele. Vem também um certificado de garantia da Pichau. Vem também vários parafusos e esse suporte que é para algumas LGAs. No caso, aqui no manual, a gente consegue conferir cada uma delas, para não ter dúvida, além desses fixadores e dos parafusos. Aqui no caso do manual, vocês conseguem estar tirando todas as dúvidas que vocês têm. Aqui, por exemplo, ó, ele já mostra que a LGA 775, 115X, 1700 e 1366 é com essa basezinha na parte de trás. Agora, as LGAs, a M4 e a M5, 17XX e 1366 e a M3 são com essas presilhas aqui, ó. Então, é importante vocês se atentarem para não acabar tendo muito trabalho para montar por conta de escolher a opção errada. Além disso, ele também tem essas outras opções aqui do lado que mostram sobre as instalações no AM3+, a M3, a M2. Mas no meu caso, como eu vou estar instalando na Intel, eu vou focar aqui. Mas qualquer dúvida pode mandar mensagem aí embaixo. Esse daqui no caso é o cooler que estava instalado na minha máquina, né? Eu vou estar retirando ele. O processo para todo cooler é muito simples, então é só você estar desparafusando da maneira correta e não estar colocando muita força. Geralmente tudo que você vai precisar é uma chave de fenda ou uma chave dessa daqui, chave estrela, né? Esqueci um pouco o nome dela. Sempre tire os parafusos em formato de X para não haver muita pressão em nenhum dos lados. E se a ventoinha for atrapalhar, como nesse caso está atrapalhando, é só você estar retirando na lateral. O cooler que eu tinha já refrigerava muito bem meu kit, eu tenho um i3 de 12ª, porém o Sage da Pichau ele é mais bonito, né? E eu tô montando um setup branco, então vai fazer mais sentido para mim com ele. Se você, assim como eu, vai estar retirando um outro processador, eu recomendo que vocês limpem com papel higiênico para poder estar tirando todo o excesso da pasta antiga. Mesmo que seja uma pasta de qualidade melhor anterior, elas acabam ficando muito secas com o tempo, então faz mais sentido você limpar para deixar perfeito. Na hora da aplicação da nova pasta que eu vou estar utilizando aqui ver com ele mesmo, eu geralmente coloco um pontinho assim, mais ou menos, no meio, preencho ela todinha, né, nos 4 pontos. E eu esfrego com o dedo mesmo. Tem gente que prefere fazer de outras formas, eu prefiro fazer assim. Eu deixo a pasta bem espalhada, né? Aqui no caso, por exemplo, eu achei que não foi o suficiente, eu vou e passo mais. Essa quantidade que veio, eu acredito que dê para umas 2 a 3 aplicações, né? 3 assim, meio suado, mas 2 aplicações dá muito tranquilo. É sempre importante vocês lembrarem de estar preenchendo o processador todinho, afinal é isso que vai estar gerando a aderência entre essa parte e o seu processador, para poder estar tirando a temperatura dele, né? E agora chegou a hora de tirar a proteçãozinha. Não esqueçam de tirar essa proteção, senão pode dar ruim. Então retirem essa proteção, porque senão ela vai acabar provavelmente queimando, né? Porque aqui vai ser a parte de condução de calor. Então se isso aqui ficar, é perigoso para você. E aqui na parte de trás da placa-mãe, vocês vão precisar colocar aquela base. Essa parte é um pouquinho chatinha, porque vocês vão ter que ficar de fato segurando para poder encaixar do outro lado os dois ao mesmo tempo. No manual dele, fala que da maneira que ele veio de fábrica, que seria assim, ó, desse jeito, ele já dá certo na Intel.
né, conforme o próprio manual aqui, ó. No caso, o 1700, né, você estaria utilizando a basezinha atrás, só que não faz sentido você usar uma base dessa daqui atrás se você não vai usar essas pontas aqui, né? Então assim, o da Intel você vai precisar dessas pontas também. No meu caso, eu vou instalar no Intel LGA 1700. E ele mostra aqui um cooler dessa forma. Só que o cooler desse jeito aqui, você não vai conseguir fixar ele. Então você vai precisar estar colocando esses pezinhos aqui também. No caso da LGA 1700, que é a minha, né, ela tem que ser instalada para dentro, né? Como vocês podem ver aqui, já tem pasta térmica porque eu acabei colocando do lado errado. Então fica o ensinamento aí para vocês. Se vocês estiverem fazendo a instalação sozinhos, assim como eu, uma dica que eu tenho para vocês é estar colocando uma toalha atrás, junto com o fixador, aquela pecinha preta, para que vocês não tenham tanta dificuldade para poder estar fixando seu cooler. Porque se vocês forem fixar o cooler em pé, vai ser muito difícil. Agora, sobre a posição do cooler, você vai escolher baseado na sua situação aí. Se você quer que ele mande o vento para cá, né, no caso você instala desse jeito. Se você quiser que mande o vento para dentro, você manda com ele virado para o outro lado. Para facilitar o processo, é interessante que vocês já coloquem, antes de estar deixando lá, os parafusos aqui. Para quando estiver lá embaixo, vocês não terem muito trabalho, entendeu? Já vai colocando aqui. Ó, um detalhe interessante, na hora da montagem, eu gastei quase 2 horas para montar, só que com essas dicas eu levaria entre 10 e 20 minutos. O que que acontece? Essa basezinha aqui no manual não indica fazer isso, mas foi a única maneira com que eu consegui estar colocando na LGA 1700. Você tem que deixar ela viradinha assim para dentro, né, dos dois lados. Aqui não vai ser possível ver por conta do cooler, mas você deixa ela nesse mesmo ângulo assim, né, aí do outro lado assim. E você fixa ela com aquelas pontinhas pretas aqui na parte de baixo, porque aí o cooler fica muito firme. Quando você for fixar essa base na outra aqui, ele vai ficar muito soltinho. Só que confia no processo, ele vai ficar soltinho. Na hora que você colocar os parafusos, ele vai fixar e vai ficar bem fixo. Qual a minha conclusão? Ele já tá montadinho, né? Ficou muito bonito e realmente ele é muito clean pro setup. E ele é muito maior do que eu imaginava. Eu tinha esse cooler aqui, que é um cooler de R$300. E tipo assim, na comparação tanto no desempenho quanto no tamanho, ele me surpreendeu muito. Porque ele apresenta também os 4 heat pipes, né? Esse no caso é um modelo da Cooler Master, que custou R$280, se eu não me engano. E esse é um modelo de R$95. E tem os mesmos 4 heat pipes, né? Pra estar dissipando o calor. E tem um visual muito mais bonito. Então assim, é uma ótima opção, com certeza. Agora, um detalhe interessante é você se lembrar que, durante a montagem, presta atenção nos detalhes que eu comentei, porque o manual dele indica uma coisa, agora na prática você tem que fazer outras. Por exemplo, aqui no meu caso é LGA 1700. Aqui ele indica só essa parte aqui sobre a LGA 1700. Ele não indica, por exemplo, aqui ó, fala sobre outras LGAs, só que não fala que a 1700 tem que ser colocado dessa forma aqui, e ela vai ficar meio solta, ela vai ficar meio mole quando você colocar, só vai ficar firme no finzinho quando você fixar totalmente. Então segue as dicas que eu dei para você não passar 2 horas igual a mim aqui montando, porque eu levaria 10 a 15 minutos no máximo se eu soubesse dessas dicas. O único detalhe que eu faria diferente é, eu pediria a versão com RGB. Me arrependi disso. E se você gostou do Sage V2, tem o link dele na descrição, tanto da versão RGB quanto da versão normal. Além disso, ele também tem na cor preta, que é muito bonita também. Quem tem o setup full black também fica muito bonito. E se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve e comenta qual próximo produto você quer que eu esteja trazendo. É bom que essa porra fique muito linda, porque tá dando trabalho pra caralho.